Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu gostaria de vir aqui para refletir com você sobre a mensagem no dia 3 de dezembro do livro do David Hawkins, Daily Reflections. Eu gostei muito dessa reflexão aqui do dia 3 de dezembro. Não que eu não tenha gostado das outras, mas as outras elas até renderiam alguma coisa, mas essa eu não sei, realmente me despontou uma vontade real de conversar um pouco mais sobre ela, né? O amor é confundido com uma emoção. Na verdade, é um estado de consciência, um jeito de ser no mundo, um jeito de se ver e ver os outros. O amor por Deus ou pela natureza ou até pelos animais abre a porta para a inspiração espiritual. O desejo de fazer outras pessoas felizes ultrapassa o egoísmo. Quanto mais a gente dá amor, melhor a gente fica nisso, né? E é um bom começo praticar isso, mesmo que seja só mentalmente desejando as outras pessoas, desejando que as outras pessoas fiquem bem ao longo do dia, por exemplo, desejar o bem para as pessoas, que elas consigam fazer o que elas precisam fazer no dia delas. O amor floresce na amorosidade, o que se torna progressivamente mais intenso, não seletivo e alegre, conforme a gente vai trilhando isso, conforme a gente vai colocando isso em prática. Então, eu achei interessante isso, porque aqui ele está dizendo que o amor é basicamente como um processo é como se fosse um processo de desenvolvimento de musculatura, né? Mas uma musculatura da consciência. Então, é basicamente assim, eu desenvolvo a minha capacidade amorosa a partir do momento em que eu opto pela amorosidade sempre que possível. Isso pode ser bem interessante, porque isso significa que eu consigo enxergar eu tenho que começar eu tenho que começar a me esforçar para enxergar a possibilidade de ser amoroso em todas as situações. Isso pode ser bem desafiador, porque uma pessoa me tratou mal na rua, como que eu posso enxergar isso com amorosidade? No começo desse caminho é bem impossível isso, né? E na verdade isso é bem interessante, porque de acordo com David Hawkins, a gente tem dentro da gente inúmeros níveis de consciência dentro de diversos contextos. Então, por exemplo, no contexto do trabalho, eu posso ter um nível de consciência diferente do meu contexto familiar. No contexto de vida social, eu posso ter um tipo de consciência que já não abarca o meu contexto de vida interior, né? Então, o modo como eu me relaciono com as pessoas exige de mim coisas que vão mexer nos meus níveis de consciência. E eu vou desenvolvendo em cada contexto um pouco de algum nível de consciência. Em alguns eu acabo tendo aspectos mais negativos que positivos, em outros mais positivos que negativos. Em alguns contextos eu consigo ser muito mais amoroso do que em outros, né? E isso tá tudo dentro da própria pessoa. Ou seja, é por isso que muitas vezes nós gostamos de dizer que somos contraditórios, porque a gente se sente contraditório. Afinal, como que muitas vezes eu consigo ter um nível de resiliência elevadíssimo para lidar com uma pessoa específica da minha vida, eu consigo ter aquela paciência de Jó, eu consigo ter aquele nível de amorosidade com ela, de olhar para ela e dizer: ai, tá tudo bem. Nossa, não, essa pessoa eu continuo amando ela independente de tudo e todos. Ela fez as coisas porque
Eu acho assim que decepcionaram, mas eu continuo tendo aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado com aquela pessoa. E com outras pessoas que fazem menos até, que fazem coisas muito mínimas, coisas poucas, a gente não consegue ter esse mesmo nível de amorosidade, porque o contexto é diferente. Isso é bem interessante porque nos faz perceber que é um ato consciente. Por que será que é um ato de consciência? A amorosidade, o amor é um ato de consciência. E normalmente ele vai se basear nos contextos que a gente tem ao longo da vida, que vão ser mais na consciência mais expandida no aspecto amoroso do que em outros contextos, que a consciência está meio fechada, ainda está nublada. Então, entender isso é muito interessante porque nos faz perceber que sempre existe uma possibilidade de enxergar a situação com afeto, com amor. Muitas vezes a gente só precisa se esforçar mais para isso. E isso não significa que a gente tem que conseguir exatamente naquele momento agir da maneira mais amorosa possível. Porque existem contextos de vida que existem situações que a gente precisa trabalhar muitas questões emocionais, que é diferente. O amor não é uma questão emocional, né? O amor é uma questão de consciência. Então, para a gente conseguir expandir a nossa consciência ao nível amoroso naquele contexto ali, que tá difícil, a gente precisa lidar com as nossas emoções, resolver essas emoções negativas para conseguir elevar elevar a consciência, para ter essa capacidade amorosa, né? Que é sempre muito mais leve, uma energia muito mais sutil, que nos traz alegria. Então é basicamente aquele trabalho de formiguinha, aquela coisa de eu vou aos poucos. Ou então eu também posso entender, para contextualizar melhor, aquele processo de dedicação que a gente tem que ter quando a gente quer atingir um objetivo e tá bem distante dele. Digamos que eu decida que eu quero me tornar uma bodybuilder, né? Eu claramente eu não tô nem próxima disso. Então eu teria que ir numa academia, eu teria que procurar um personal trainer, eu teria que procurar todo um aparato também de nutrição, eu teria que ir atrás de um nutricionista, eu teria que ir atrás de alguém que fosse me guiar até esse caminho, para que eu pudesse atingir esse resultado. E eu levaria tempo, né? Mas é uma construção. Ou seja, o amor é a mesma coisa. O amor é uma construção. O amor é uma construção consciencial. Uma construção que a gente tem todo o direito e toda a permissão de fazer ao longo da nossa vida, se a gente assim quiser. E isso só vai nos colocar diante do mundo como pessoas mais leves. Entender isso num contexto é bem interessante, né? Porque eu tenho que começar sempre do pouco. Se eu quero me tornar uma pessoa mais amorosa, eu tenho que começar daquilo que é mais simples e básico. Então, eu não vou mexer naquela casa de abelha, né? Eu não vou mexer na colmeia lá, espetar a colmeia. Que é o quê? O que eu quero dizer com isso? Eu não vou tentar resolver aquelas situações mais
difíceis do planeta Terra que eu tenho ali, que eu tenho questões, dificuldades de lidar com uma pessoa tal que eu me senti muito magoado e até hoje dói pra caramba. Eu não vou fazer isso, porque ali ainda não tô preparado, né, pra mexer. Ali ainda não tem envergadura, ainda não tem a mesma coisa que eu querer erguer um peso de 100 quilos, sendo que eu recém entrei na academia. Não existe isso. Então eu vou começar aos poucos, eu vou pegar um pezinho bem pequenininho ali, eu vou pegar nem que seja assim, eu vou levantar uma caneta. Eu vou só usar eu vou usar uma caneta assim, outra assim. Eu vou usar uma caneta, vou erguer, né? E vou ficar assim. O que isso simboliza? Eu vou erguer uma caneta, coisa mais leve, né? Que eu vou mexer naquilo que tá leve ainda, naquilo que é leve pra mim. Ou seja, eu vou começar com o pouco e do pouco eu vou fazer o muito. O pouco eu começo a ser mais gentil com as pessoas que não me magoaram em nada, mas que muitas vezes eu perco a oportunidade de exercer alguma gentileza com elas, simplesmente porque eu não tô prestando atenção na oportunidade que existiu ali. Então, eu gosto dessa pessoa, eu poderia ser mais gentil com ela, eu poderia falar com ela de uma maneira mais bonita, eu poderia falar com ela de uma forma, poderia fazer um reconhecimento, poderia reconhecer mais essa pessoa e eu não reconheci o suficiente. Ela não me machucou, ela não fez nada de negativo pra mim, eu não tô reconhecendo o valor dessa pessoa na minha vida. Eu poderia dar um presente pra ela, eu poderia dizer um obrigada pra ela, poderia dizer pra ela que eu pensei nela de alguma forma, ou que eu lembrei dela quando vi alguma coisa. Eu poderia só, em vez de só, se é uma pessoa da minha convivência, em vez de só dizer oi, bom dia, ou oi, bom dia, que bom te ter na minha vida. E pode parecer estranho no começo, mas é uma coisa que vai ir criando essa musculatura amorosa, né? Essa amorosidade. Então, ali a gente começa esse caminho. E aí depois a gente vai começar a pensar nas coisas mais densas, nas dores que a gente precisa trabalhar e curar, porque as dores são coisas muito sérias que a gente não pode querer resolver logo de cara. Eu vou ser amoroso, então eu vou lá cutucar a ferida. Não. Eu vou ser amoroso, então eu vou lá, primeiro eu vou só regar regar a amorosidade que eu já construí. Eu vou regar um pouco mais. Eu vou fortalecer um pouco mais a minha amorosidade nos aspectos que eu já sou positivo. Depois eu vou pro aspecto denso. Depois, quando eu estiver muito tranquilo, ou até quando eu tiver um pouco mais de aparato, quando eu tiver a condição de ter uma pessoa, ou de ter um conhecimento que me auxilie a fazer isso. Senão eu vou me machucar mais ainda, eu vou me fechar mais ainda, eu não vou conseguir resolver a questão. Então, é importante isso, a gente entender que existem níveis de maturidade amorosa e que quando a gente respeita o nosso nível de maturidade, nesse sentido, a gente consegue crescer, a gente consegue fazer as coisas de uma forma tranquila, sabendo eu estou chegando lá, eu estou me tornando amoroso, amorosa, eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa. E é importante ter isso em mente, porque se tornar amoroso também é começar a ter mais complacência consigo próprio. Então assim, eu me torno amoroso também quando eu começo a respeitar os meus limites. Opa, eu sinto que essa dor aqui eu não quero mexer ainda. Eu sinto que essa pessoa aqui eu ainda não consigo e muito. Então, eu respeito isso. E eu penso, ok, essa é uma área a ser trabalhada. Eu respeito isso. E eu internalizo e começo a fazer as minhas meditações, começo a fazer as minhas orações, começo a fazer o que quer que seja para expandir a minha amorosidade no nível necessário para que eu possa curar esse aspecto que ainda dói demais. Então, o autorrespeito
também é amorosidade. Não é só assim, ai, eu sou gentil com as outras pessoas, mas será que eu sou gentil comigo? Será que eu consigo ter esse nível de amorosidade comigo? Porque todas as vezes que eu nego a minha realidade interna e eu rejeito as minhas dores e eu passo por cima, porque todas as vezes que a gente tem um engasgo psicológico, quando a gente vai lidar com alguém que a gente não quer lidar e a gente nega isso, a gente tá se desrespeitando, a gente não tá se amando, né? Então ali a gente já perdeu a oportunidade de exercer a amorosidade também com a gente. Opa, não estou preparado para essa interação, não estou preparada para essa interação. Então, calma, não é o momento, né? Seja amoroso consigo e com o outro, porque todas as vezes que você respeita o seu nível de amorosidade, você está sendo gentil com o outro também. Até porque você vai encontrar uma maneira de ser amoroso até para interagir com essa pessoa. Imagina, você vai ser falso com essa pessoa ou você vai ser aberto com essa pessoa a respeito da sua capacidade amorosa. Porque quando você é aberto a respeito da sua capacidade amorosa, você age com sinceridade. Mas uma sinceridade sem violência. Quando você é sincero sem violência, você é pacífico. Você não briga, você não grita, você não faz nada. Você só, muitas vezes, se afasta, se retira. Você mantém a sua sinceridade e mantém uma distância saudável. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Arlie Cravo, essa coisa da distância saudável. A distância saudável, segundo o Arlie Cravo, é aquela distância em que a gente consegue pensar na pessoa e se sentir tranquilo. Essa é a distância saudável. Se isso significa que você não fala com essa pessoa nunca, mas aí você pensa nela, você consegue pensar nela com tranquilidade, com paz, sem raiva, sem nada, você tá na distância saudável com essa pessoa. Você tá conseguindo exercer amorosidade com relação a ela. Você consegue até lembrar de momentos interessantes que você viveu com ela. Isso também é exercer amorosidade, tá? Distanciar no nível saudável, que é o nível onde a minha mente está amorosa com relação àquela pessoa e eu respeito essa distância, né? Existem pessoas que eu só consigo ter... Existem distâncias que são longas, muito longas, para ficarem saudáveis. E existem distâncias que são muito curtas. Existem distâncias que precisam ser de um dedo. Existem distâncias que precisam ser de uma vida. Precisam ser de um planeta. E tá tudo bem, desde que você, como eu disse, consiga pensar nessa pessoa e sentir no mínimo uma neutralidade. Aí você tem certeza que, essa pessoa não te dói, sabe? Inclusive é interessante manter a distância saudável com relação às próprias lembranças. Então, o que eu lembro que dói? Eu preciso encontrar a distância saudável dessa lembrança. Preciso encontrar uma maneira de ir até um lugar onde isso fica saudável. E sempre tem, tá? Muitas vezes não na hora que a gente quer, não do jeito que a gente quer. Mas se a gente for paciente e deixar a vida conduzir, a gente encontra isso. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu tenho muita dificuldade de deixar a vida me conduzir. Eu fico muito nervosa. Eu fico muito tensa e isso me machuca pra caramba. Eu tenho que ser mais amorosa comigo. Porque eu fico muito tensa em alguns momentos e eu sei que é porque eu aprendi a ter medo de não saber. E isso eu tô desaprendendo, eu tô aprendendo a confiar. Eu tô aprendendo a confiar nos processos da vida. Isso é bem desafiador pra mim, mas também é muito, muito interessante me permitir nesse sentido. Mas, então eu achei bem legal essa passagem, gente. Eu acho que essa coisa de ser não seletivo na amorosidade é justamente esse processo todo que eu comentei aqui, quando a gente começa a caminhar na amorosidade, encontrando as distâncias saudáveis, a gente começa a ser menos seletivo. E quando a gente percebe, a gente
encara coisas que antes a gente não encarava, porque a gente encontrou uma distância saudável tão grande e ela ficou tão assim enraizada na gente, essa noção de distância saudável, que sempre existe dentro da gente aquele distanciamento saudável das noções de realidade que habitam ao nosso redor e dentro da gente. A gente se distancia de uma forma saudável até mesmo do ego. E a partir disso, a gente consegue construir uma identidade amorosa. A gente consegue desmistificar o amor de tal modo que a gente já entende realmente o amor como uma simples noção das coisas. A gente não entende mais nunca como algo emocional. Não é uma questão emocional, mas sim uma questão de escolha, de prática, né? É uma consciência, é um nível de consciência. Então, já é basicamente aí, o amor é a essência da pessoa. O amor já é uma essência, o amor já é um modo de ser. Então, enfim, é isso. Eu gostaria de refletir. Eu desejo que todos nós consigamos ser e caminhar nessa amorosidade. Que nós consigamos ser sempre amorosos. Encontrar todas as distâncias saudáveis necessárias para que a gente se torne o amor. Ok? É isso então. Até um próximo vídeo.